Quando essa insatisfação financeira acontece, né? Depois do casamento, eu e a Alcides abrimos uma papelaria. Nesses primeiros anos de casamento, nós focamos nossa vida na construção dessa empresa. Ok? E nós conseguimos um sucesso financeiro empresarial. Crescemos muito, nós chegamos a ter 3 papelarias. Tá? Nossa. Só que dentro desse contexto, saímos do zero, tivemos 3 papelarias. Só que desse contexto, eu trabalhava, mas eu não tinha uma retirada financeira. Por quê? Porque o Alcides, ele assumia tudo isso. Tá? Sim. Mas como é cabeça de homem? Cabeça de homem tem comida? Tem casa? Está reclamando do quê? É assim, ó, você come, você bebe, você tem carro, ninguém está passando nada, você está reclamando do quê? Então, para o homem, isso é suficiente. Para a mulher, não. Para a mulher, ela tem cabeleireiro, ela tem unha, ela tem roupa, ela tem sapatos, entendeu? E sem uma retirada financeira, é impossível você se manter bem. Se você se conforma, né? Se você se conforma com isso, geralmente a mulher vai virar uma baranga. Uhum. Porque ela não vai conseguir estar bem, ela não vai conseguir estar bonita. Ela não vai ter ânimo, ela se destrói aqui com a conformação. Tá? Se ela não aceita essa situação, ela precisa se conformar. Eu não aceito isso, mas toda vez que eu não aceito uma situação, eu fico nisso, que foi isso que aconteceu comigo. Eu não aceitava isso, eu reclamava, eu brigava. O Alcides era o problema da minha vida. O problema da minha vida aqui era o Alcides. Por quê? Porque eu não aceitava isso. Eu não aceitava não ter retirada, eu não aceitava trabalhar e tudo que eu precisava eu tinha que pedir para ele. Só que o fato de eu não aceitar fazia eu ficar ali. Um belo dia eu disse: chega, cansei, cansei. Só que, para mim, só tinha uma solução aqui: separação, não tinha outra solução. Porque o Alcides valia mais separado do que junto, né? Porque eu pegava 50% de tudo que ele tinha. Era bem mais lucro separado dele do que junto. Então, uma vez que eu não aceitava isso, eu só tinha uma opção: largar do Alcides. E aí, o que eu vi? Que eu não sustentava largar dele. Então, eu sempre digo, para largar do marido, não basta querer. Tá? Não basta querer largar do marido. Você tem que poder. Porque se você larga sem poder, você vai se lascar. Se você começa a escutar, você tem que largar do marido, você tem que construir sua vida, você não pode ficar isso, porque esses eram os conselhos que eu recebia. Tá? Só que se eu tivesse escutado esses conselhos, eu ia ter que me virar sozinha, com 2 filhos. Então, para mim, por uma questão também religiosa, eu simplesmente não aceitei esses conselhos. Porque, para mim, o fracasso da família, né, não iria satisfazer o meu sucesso profissional. Então, isso aqui era uma coisa, era um valor inegociável. Entendi. Tá? Então, eu tinha um valor inegociável. Eu quero sucesso financeiro, eu quero independência financeira, mas não à custa do meu casamento, não à custa da separação.
E eu só tinha essa opção na minha mente. Eu só tinha a opção de separação, e não tinha outra. Por quê? Porque não nos dão outra alternativa. Hoje, o mundo ensina assim, tá ruim, larga todo mundo, vai viver o teu sonho. Tá? Aí você larga, vai viver teu sonho, mas você não mudou o que devia ter mudado. E o que você devia ter mudado? Você. Porque se eu largo tudo para ir cuidar da minha vida, eu vou comigo ainda. Sim. Eu não consigo deixar eu lá. Eu Uhum. ainda vou comigo embora. E se eu vou comigo embora e o problema é meu, eu vou me lascar e agora sem marido. Se eu largo do emprego porque eu não estou bem, eu vou me lascar porque eu vou embora junto comigo. Eu não largo, e muitas vezes o problema não é o outro. Na grande maioria das vezes, o outro só potencializa o seu problema. Então, parece que a gente tem o dedinho podre, né? No meio de tanta gente na humanidade, a gente escolhe aquela pessoa que vai potencializar o problema que eu tenho. Por quê? Porque eu não estou disposto a ver qual é o meu problema. Eu não estou disposto a ver minhas crenças. Eu não estou disposto a não abrir mão dos meus valores. Eu não estou disposto a me sacrificar, né, no sentido de pagar o preço pelo que eu quero. Eu não estou disposto a pagar o preço pelo que eu quero. Então, se for ser difícil, se for dar trabalho, não, eu quero uma mudança mágica, eu quero um pozinho de pirlim-pim-pim, eu quero que alguém venha e resolva o meu problema sem que eu tenha que fazer nada. Eu quero uma magia. E não existe magia. Existe empenho, existe esforço. E dentro disso, teve um dia que eu disse, ok, essa é minha vida. Esse é meu marido, essa é minha limitação, isso é o que eu tenho. E eu não abro mão da minha família. Então, uma vez que eu tomei consciência de que esse era o panorama e que eu não abri a mão, falei, esse não é o caminho, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o que eu percebi? Com a mentalidade que o Alcides tinha, que é uma mentalidade masculina e de praticamente todos os homens, para ele, a minha vida era maravilhosa. Nós tínhamos casa, nós tínhamos carro, nós tínhamos chácara, nós tínhamos casa na praia. O que mais que eu queria mesmo? Não era para ser uma mulher satisfeita? Sim. Ué, eu ainda reclamo que a minha vida está ruim? Eu ainda reclamo que a coisa não está boa? E o Alcides é o problema? Não, o Alcides não era problema. Eu não estava cumprindo a minha missão. Só que eu também não sabia qual era ela. E uma das coisas que eu fazia nesse período que me dava uma sobrevida, e eu vou dizer que é sobrevida mesmo, por que que era sobrevida? Não que não era bom, não que não era o que eu queria, mas me dava uma sobrevida porque eu não sabia que aquilo era o que eu queria, que era evangelizar na igreja. Então, entre esse período, eu tinha todo um trabalho dentro da igreja. E com esse trabalho da igreja, eu formava pregadores, eu dava cursos, né? Eu comecei do zero, né? Comecei com minha primeira experiência com 17 anos. Quando eu estava aí casada, com 26 anos, 11 anos, 10 anos praticamente depois disso tudo, quase 10 anos, eu também tinha, vamos dizer assim, sucesso
na igreja. Eu já tinha trazido pregadores do exterior para o Brasil, eu já tinha trazido formações, N formações novas para dentro da igreja, né, com inovações. A gente já tinha trazido muita coisa, já estava com trabalho na casa de recuperação, com dependência que o Alcides tinha aberto. Cara, olha para a vida de uma pessoa dessa. Uma empresa de sucesso, com casa na praia, com carro. Eu tinha meu carro, assim tinha o carro dele. Eu fazia os cursos, eu ia para onde eu queria fazer curso no Brasil, eu dava essas formações, eu treinava pessoas e eu era infeliz. Isso não estava bom, isso não estava satisfeito. E aí, um dia, eu falei, um dia, o que eu tive? Eu tive uma embolia pulmonar. E a embolia pulmonar é desvalorização. A embolia pulmonar é falta de espaço. A embolia pulmonar é falta de dinheiro. E quando eu tive essa embolia pulmonar, que eu cheguei no hospital com 7 horas de vida, eu ia morrer em 7 horas. E eu só não morri, né, porque eu tive uma revelação de Deus que eu iria ficar internada. E aí, quando eu me lembrei dessa revelação, que eu achei que era depressão, que eu achei que era ansiedade, a hora que o médico disse que dali 7 dias ele ia me mandar para um pneumologista, eu entendi que dali 7 dias eu estava morta, e quando eu cheguei no médico, eu tinha 7 horas de vida. Eu ia morrer asfixiada à meia-noite. Quando eu cheguei no hospital e que eu vi a gravidade, como que eu vi a gravidade do que eu tinha? O médico me deu o diagnóstico de embolia, me internou, e a notícia no Jornal Nacional: dan, 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 morre Mussum de embolia pulmonar. Mussum. A morte de Mussum de embolia pulmonar. E qual era o meu diagnóstico? Embolia Embolia pulmonar. pulmonar. E eu tinha uma filha com 1 ano e 3 meses e um filho com 2 anos e 4 meses. E a minha vida estava no fim. E quando eu fiquei 7 dias internado, e quando eu voltei do hospital, eu disse: chega. Só que eu ainda tinha 2 filhos pequenos, e esse chega me levou só para me aprofundar na evangelização, que era o que eu podia fazer sem dinheiro. Né? Porque a vantagem da igreja é que a gente pode fazer muita coisa sem dinheiro na igreja. Então, eu decidi que eu ia me aprofundar na evangelização. E que chega, era o que eu gostava, era o que me trazia vitalidade, e que eu ia colocar toda a minha força nisso. E aí eu comecei a fazer esse caminho na evangelização. Quando eu comecei a fazer esse caminho na evangelização, eu cheguei no México. Fiquei 30 dias no México. Isso quando a Tatiana estava agora com 5 anos. Então, eu levei 4 anos me especializando, fazendo os cursos dentro da igreja, e com 5 anos, depois de 5 anos, eu estava fazendo uma formação de evangelizadores no México, com Prado Flores. Eu fiquei 30 dias lá. Quando eu voltei de lá, eu comecei a implementar o que eu aprendi nessa escola. Comecei a fazer tudo isso. Quando eu comecei a fazer tudo isso, eu sabia, agora eu tinha 2 missões: ficar casada e evangelizar. 2 valores incorruptíveis. Antes eu tinha um só, agora eu tinha 2. 2 valores incorruptíveis, e eu não abria mão, porque um era um valor religioso, que eu não abria mão da separação, que eu não aceitava isso,
E o outro valor foi o que salvou a minha vida, que me tirou do hospital. Então, eu não tinha como abrir mão desses dois valores. E eu iria viver por isso, e eu estava disposta a morrer por isso que eu decidi viver. Por isso que eu digo, nunca morra pelo que você acredita. Viva por isso. Pode ser que você morra. E aqui começou, aqui, ao invés de melhorar os meus problemas com o Alcides, pioraram. Por que que eles pioraram? Porque agora o meu tempo ele estava dividido entre o trabalho e ele estava dividido entre a evangelização. Então, o que que acontecia? Eu trabalhava a semana inteira e no final de semana eu viajava para dar cursos. E isso simplesmente deixava Alcides, simplesmente ele ficava possesso com isso. Mas a minha mãe, eu tinha rede de apoio, eu tinha minha mãe e minha irmã, e a minha irmã cuidava dos filhos, para eu fazer isso. Então, eu tive apoio enquanto eles eram pequenos. Só que aconteceu, eles estavam com 5 anos, quando eles estavam com 10 anos, né? A minha filha com 11, o meu filho com 13, tá? Eles já não precisavam mais de mim. E aí, isso aqui já não me satisfazia mais, eu queria mais. Por quê? Porque eu continuava com um nível de sucesso, eu já tinha implementado a escola praticamente em vários estados do Brasil, estava indo muito bem, obrigado, mas eu ainda estava insatisfeita. Porque isso ainda não, com tudo isso, eu ainda não tinha liberdade financeira. Eu não podia comprar o que eu queria, eu não podia fazer o que queria, e essa era a minha insatisfação. Com Eu quantos anos queria. isso aí já? Aqui, quando eu estou com essa. Aqui foi 26, aqui eu estava com 34 anos, indo para 35. Uhum. Foi mais 5 anos, né? Com 26, eu tive a embolia, 5 anos depois eu cheguei no cume da minha, da minha liberdade, da minha insatisfação. Com 35 anos, a gente começa a querer fazer as malas, né? Porque com 40 a gente faz. E geralmente, quando a gente faz a mala, o que a gente joga fora primeiro é o marido, quando ele não quando você vê que não dá mais. Então, Sim. novamente, eu voltei no mesmo lugar de quando eu estava, há 10 anos, né? Uhum. Eu queria novamente a separação. O que que eu fiz? Falei, aqui não está. E aí foi onde eu convenci o Alcides. Na época, o Alcides estava com síndrome do pânico, né? Mas a gente não sabia o que era isso, né? Mas ele, né? Eu não tinha nenhum conhecimento disso, de síndrome do pânico. E nessa síndrome do pânico, o Alcides tinha muito medo de morrer. E eu, como uma boa manipuladora que sempre fui, né? Eu não posso, quem não me conheça que me compre, quem acha que eu sou uma maravilha, né? Quando eu percebi que ele estava com medo de morrer, agora eu vou contar meu segredo. Você não pode sair e passear, assim? Né? Quando eu percebi que ele estava com medo de morrer, eu dei o golpe. Foi o golpe mortal que eu dei nele. Eu cheguei para ele e disse o que ele sempre pensou sobre mim, que eu achava que ele sempre pensou sobre mim, que eu não tinha competência para levar a empresa sozinha. Então, porque eu tinha uma outra visão de trabalho, na empresa eu cuidava das vendas de balcão e dos funcionários, tá? Isso eu sentia que o Alcides não valorizava. Então, o que que eu tinha? Uma alta desvalorização do meu trabalho, como se qualquer um pudesse fazer isso e que isso não era importante para a sobrevivência da empresa. Então, eu não me sentia valorizada no trabalho que eu fazia. E o Alcides era quem comprava, quem fazia todas as coisas, então
Para ele, isso era o coração da empresa. Ou seja, se ele não fizesse isso, eu não teria condições de fazer nada. Eu achava que ele pensava isso e eu resolvi fazer o teste, se eu tinha razão ou não. E aí eu cheguei para ele e disse: se você morrer, como que eu e os seus filhos vamos viver? Como que nós vamos viver? Eu não, aí eu disse para ele o que eu acreditava, né? Que ele acreditava. Eu disse, eu não vou conseguir levar essa empresa para frente. A empresa vai falir e eu e os seus filhos vamos sobreviver do quê? Então eu joguei uma dor de que a morte dele poderia destruir eu e as crianças. E disse para ele, eu preciso estudar. Eu preciso me formar em alguma coisa. E aí foi que ele concordou que eu fizesse a faculdade. Só que aí tem mais um problema. A jornada do herói é assim, né? A hora que você pensa que Várias. resolveu aqui, lascou lá. Aí tá. Ele concordou que eu fizesse. Quer dizer, ele não concordou, não. Eu disse para ele isso, e aí eu fui fazer vestibular sem falar com ele. Fiz o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu passei. E aí eu cheguei para ele e disse que tinha passado no vestibular. E eu recebi a grande motivação dele. Passar no vestibular você passou, quero ver como é que você vai pagar essa faculdade. E isso me deixou com muita raiva. Porque, afinal, nós tínhamos uma empresa, eu era sócia e nós começamos isso do zero, era 50-50. Ou seja, essa empresa também era minha. E Sim. se alguém pudesse pagar isso, era a empresa. E aquilo me deixou com tanta raiva que eu me lembrei, e com 18 anos eu quis fazer educação física. E eu não fiz educação física porque me disseram que eu era pobre e que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E ali eu vi que estava se repetindo uma crença de que eu não tinha dinheiro, de que eu não podia fazer o que eu queria por causa de dinheiro. Então, ali eu descobri que o dinheiro era o problema da minha vida, que era o dinheiro que não me deixava fazer as coisas. E naquele momento eu tomei uma decisão, essa crença não vai me limitar. Eu já deixei de fazer uma faculdade porque eu não tinha dinheiro e eu não vou deixar de fazer de novo por causa de dinheiro. Fui até meu pai e pedi dinheiro para ele. Não pedi dinheiro para ele, não. Eu precisava de um avalista para fazer a inscrição. Aí eu pedi para o meu pai ir lá e avalizar o curso, e nós estamos falando de uma pessoa que tinha carro, casa, bens. Eu não precisava dessa humilhação. Mas o meu pai foi lá e avalizou. Né? Ele avalizou. Eu fui no banco, fiz um empréstimo de R$ 1.000. Com esse empréstimo de R$ 1.000, eu paguei o primeiro mês de faculdade e a inscrição. Só faltava 11 meses para pagar. E eu não tinha dinheiro. Eu não tinha liberdade financeira para isso. Aí, quando o Alcides viu que eu tinha feito a inscrição, que não tinha mais o que fazer, aí ele diz assim, para pagar a sua faculdade, você vai ter que tirar as crianças do colégio particular. Pronto. Agora, para fazer isso, eu tinha que sacrificar meus filhos. E aí foi quando eu fiz um trato com eles. Chamei eles para uma conversa. E disse para eles que eles precisariam sair da escola.
e eles iriam sair por 5 anos. E que depois disso eu iria trabalhar, eles iriam voltar a fazer faculdade, eles iriam fazer faculdade e eu ia dar para eles tudo o que eles quisessem. Esse foi o compromisso. Eles concordaram, porque eu disse assim, ou eu tento fazer isso, e a mamãe tem uma profissão, ou nós vamos passar o resto da vida assim. Nós vamos ter uma boa vida, vamos ter casa, vamos ter carro, vamos fazer as coisas, mas nós só vamos ter o que o papai pode dar. Podemos arriscar. E eles toparam. Eles foram para o colégio estadual. A Tatiana diz que foi a melhor experiência da vida dela e que ela dá graças a Deus porque ela foi para o colégio particular e ela conheceu pessoas muito mais pobres do que ela. E isso para ela foi uma experiência fantástica. Para o Júnior, foi a pior experiência da vida dele. Porque o Júnior é um pouco, como eu, mais ambicioso, né? Um pouco mais ambicioso. E para ele foi sofrido, né? Perder todo aquele glamour que ele tinha, com colégio particular, com viagens, e ir para o colégio público. E eu fui fazer a faculdade. Só que eu estudava de manhã, trabalhava à tarde na papelaria, as crianças estudavam de manhã e à tarde ficavam com a empregada. À noite eu tinha que estudar para as minhas provas e estudar para as provas deles, né? Dentro disso, desse contexto aqui, eu só sabia de uma coisa: meus filhos estavam se sacrificando por mim. Eu só podia dar certo. Eu não tinha chance de dar errado. Com isso, com toda a limitação, porque nisso agora eu tinha três atividades. Eu tinha que trabalhar na papelaria, eu tinha a evangelização, que estava no auge, e eu estava começando a faculdade, e tinha os meus filhos se sacrificando por mim. E eu tinha que dar conta dessas 3 coisas. Nesse período, graças a Deus, Deus me deu inteligência, e sem muito tempo para estudar, sem muito tempo para me dedicar, eu ainda consegui ser média 8 na faculdade, do primeiro ao último ano. Só que quando quando chegou no terceiro mês da faculdade, a empresa começou a ter dificuldades financeiras, né? Começou a se mudar muita coisa no mercado de papelaria. E isso fez com que o Alcides parasse de pagar a faculdade. Então, eu terminei o primeiro ano da faculdade, eu não conseguia ver minhas notas, eu não conseguia saber que nota que eu tinha, por quê? Porque a minha mensalidade não era paga. Quando chegou no fim do ano, eu tinha que acertar o ano anterior para fazer matrícula do segundo ano. Só que o Alcides, nesse momento, não estava disposto que eu continuasse a fazer a faculdade. O que aconteceu aqui? Quando chegou o ano letivo, que iniciou a faculdade, eu fui para a faculdade à noite, para poder trabalhar de manhã e à tarde na papelaria, sem matrícula. E aí o Alcides me perguntava, mas você vai fazer faculdade mesmo? Eu falei, eu vou. Quando deu 30 dias, eu cheguei para o Alcides e disse assim, se você não fizer minha matrícula, se a gente não resolver isso agora, eu já estou reprovada por falta. Eu não vou conseguir entrar nesse segundo ano.
E aí eu fui na faculdade, conversei com o financeiro, e aí eu consegui com o financeiro que nós pagássemos o ano anterior em 12 vezes, e que todo início de ano a gente faria isso. Aí eu disse que a gente tinha papelaria, que o dinheiro entrava mais no início do ano, que durante o ano não tinha, e eles concordaram. Então a gente ficou pagando isso com atraso, tá? E aí eu voltei para a faculdade. E aí começam-se os problemas. Eu passei 4 anos da faculdade usando a mesma roupa. Eu não tinha dinheiro, não tinha de onde vir. Quando chegou no 5º ano, começavam os estágios. E aí eu não tinha dinheiro para fazer cabelo, eu não tinha dinheiro para fazer minhas mãos. Como que eu ia para estágio? Como que eu ia para a empresa? Como que eu ia para a escola para fazer o estágio da escola? Como eu ia fazer os atendimentos, tudo na lacafenta. E eu sempre fui muito orgulhosa. Eu sempre gostei de coisa boa. Por isso que eu enfrentei isso. Por isso que eu fui. Ok. Aí eu fui. Nós temos um amigo comum que é cabeleireiro. E aí eu perguntei para ele: você me atende de graça um ano? Depois que eu me formar, a gente resolve essa conta. E aí ele pintava o meu cabelo e aí eu pus cor natural, porque eu não tinha muito branco, isso já ajudou bastante. E fazia a mão de 15 em 15 dias lá com ele. E foi assim, todas as vezes que eu tinha uma reunião com alguém, eu ia lá e por um ano ele me atendeu. Mas por quê? Eu estava com foco, eu estava determinada e eu tinha 2 valores, que era manter a evangelização, manter meu casamento e me formar para continuar essa vida. Ok. Terminei a faculdade e aí, quando eu terminei a faculdade, tinha que abrir a clínica. Aí eu me lembro que o Alcides chegou para mim e falou assim: você vai fazer concurso na prefeitura? Eu falei: de jeito nenhum. E ele não entendeu. Era um dinheiro seguro. Eu falei assim: não, eu quero abrir a minha clínica. Eu não vou ser empregada de ninguém. Ele falou assim: mas Sandra, como que você vai fazer? Eu vou abrir a minha clínica. E aí foi que ele me ajudou. Aí ele foi lá, ele alugou a clínica para mim, ajudou a montar os móveis, meu irmão me ajudou na reforma de sofá. Eu montei uma clínica simplesinha, né? Peguei uma mesa da papelaria, levei para lá, montou a clínica. E aí ele disse para mim assim: eu pago o aluguel para você se você não conseguir. Mas na minha cabeça não tinha, não consegui. E o Alcides nunca pagou um aluguel para mim. Porque eu comecei a clínica com 2 pessoas gratuitas. E no final de 3 meses, eu atendia 8 horas por dia. Minha clínica era lotada. 8 horas por dia eu atendia. E aí, porque o modelo mental meu era um modelo de sucesso. Aí eu me lembro que o Alcides estava terminando a construção do nosso prédio e tinha um monte de coisa para fazer e eu resolvi fazer um curso de coaching em São Paulo. O curso de coaching custava $7.000. E eu não tinha um centavo. Mas quando eu trabalhei no Sebrae, eu sabia que esse era o melhor curso de executivo que existia.
E eu soube disso quando eu tinha 18 anos. E quando eu tinha 18 anos, eu disse que um dia eu iria fazer esse curso. E eu tinha como modelos Marins Filho, eu tinha como modelo Marcos Cobra, eu tinha como modelo Gretz, os maiores nomes do coaching do Brasil, que introduziram coaching PNL no Brasil. Foram essas pessoas que eu recebi treinamento quando eu tinha 18 anos. Mas eu não tinha ideia o quanto o que esses caras ensinaram quando eu era secretária de treinamento deles tinha entrado na minha mente, tinha mudado a minha mentalidade. Por isso que eu tinha insatisfação, porque eu tinha uma competência psíquica que eu não conhecia. E eu tinha sido treinado pelos melhores coaches do Brasil, só que eu não sabia. Por quê? Porque eu só estava dentro da sala apoiando, eu não estava fazendo os exercícios. Só que eu não sabia também que eu tinha uma alta competência psíquica e que eu aprendo ouvindo e vendo, eu não preciso fazer. Então, eu aprendi aquilo sem saber que eu tinha aprendido. Eu aprendi de forma inconsciente. E foi graças a esses aprendizados que eu fiz tudo isso que eu fiz, que eu cheguei aonde eu cheguei. E aí eu fui fazer essa formação de coaching. 10 cheques frio. Eu só sabia que eu tinha que pagar. Quando o Alcides descobriu que eu tinha investido 7 mil reais para fazer esse curso, no dinheiro de hoje, 35 mil reais, você Sim. ficou doido. Ele falou assim, com esse dinheiro, eu terminava o prédio. Né? Eu falei assim, agora já foi, já gastei. E eu paguei cada cheque. Não bastando, eu vi que eu queria me especializar em traumas. Aí eu fui e fiz um outro curso. Esse outro curso custava 3 mil dólares. Eu fiz outro curso também, dei cheque sem fio. Eu não tinha dinheiro para pagar hotel, eu não tinha dinheiro para pagar condução para ir para o lugar, e o curso era em Curitiba, mas eu tinha um amigo que morava lá. Eu fui para a casa desses amigos, né, que é a Silvia e o Beto, fiquei na casa deles. Mas aí eu não tinha o dinheiro para o táxi, então eu tive que aprender a andar de ônibus lá, para ir para o local. Quando eu cheguei no local, eu conheci uma pessoa lá, e essa pessoa morava do lado desses amigos. Então aí eu tive carona e tive o lugar para ficar. Por quê? Porque Deus cuida de todas as coisas quando você tem um bom propósito. Fiz o curso, com esse curso eu consegui um cliente que pagou o curso. E com essas duas técnicas, eu montei o workshop Nefesh. Então, foi com essas duas técnicas. E nesse período, eu estava acompanhando um psicólogo da Dinamarca que me ensinou as técnicas do barômetro, que me ensinou todas as coisas, que fez o meu diferencial na psicologia. Então, o meu trabalho na psicologia já era diferente. Eu fazia um trabalho que ninguém fazia no Brasil, que era a liberação de estresse emocional, que era encontrar os conflitos emocionais que provocavam a enfermidade. Ninguém fazia isso no Brasil, só eu fazia. E com isso eu fui começando a crescer profissionalmente. Foram 7 anos me aprofundando com coaching, com PNL, com cursos de traumas. 7 anos depois eu estava no mercado internacional. Eu já estava como treinadora internacional de uma outra escola da Dinamarca de coaching. Passou 2 anos, eu estava como treinadora internacional de programação neurolinguística e de neurosemântica. 2 maiores escolas de coaching e de PNL. Eu estava como treinadora internacional.
Como eu cheguei aí? Só com foco, determinação e pagando o preço. E é só isso que eu quero Só, ensinar. só isso. Que massa, Sandra. Que massa saber disso tudo.